Que número que é a lição de hoje? 8. E hoje é que dia? Gente, sacode o irmão que está ao seu lado, pega a mão assim, põe no ombro dele e fala assim, ô! Só isso, não, aquele ô assim, ô! Que dia que é hoje? Aleluia! O tema da lição de hoje: missionários fazedores de tendas. O texto áureo, leia Atos capítulo 20, versículo 34, que diz: Vós mesmos sabeis que, para o que é necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática. 1, 2, 3. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Abra sua Bíblia, você que porventura não tiver a lição, você que está pela internet. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 5. E depois leremos 2 versículos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os versículos 11 e 12. Mankatia Moshita, bem-vinda. You're welcome here. And your church? Yes, I speak English. Very fine. Fala, irmão, assim, yes. Fala, yes. Yes é fácil, né? Glória a Deus. Vamos ler? Então eu leio o primeiro versículo, você o segundo, e vamos assim. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Todos os sábados estudava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco. Tome assento. Você acha possível conciliar chamado missionário com profissão? Diga assim, depende. A maioria das perguntas tem esse depende aí, porque cada situação é uma situação, né? É possível ser missionário e um profissional bem-sucedido ao mesmo tempo? Na lição de hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito desse tema, né? Missionários fazedores de tendas. Eu lembro que eu tinha um sonho, quando o Senhor me salvou, Ele
Me disseram que very well, pastor. Muito bem, pastor. Muito bem, glória a Deus, Mancatia. E eu tinha um sonho quando Jesus me salvou e me tirou o emprego. Ele me avisou 5 da manhã e quando foi 9 da manhã estava acontecendo tudo quanto Jesus tinha dito. E aí eu tinha um acerto muito bom, era financeiro das empresas lá e fazendas e tal. Eu tinha um acerto muito bom e eu pensei, vou abrir uma empresa. Na época não tinha esse tipo de negócio lá em Goiatuba, e a minha esposa, a Vilcelene, tinha recém dado à luz, né? E aí, eu sei que a gente estava empolgado com o negócio de criança. Como a gente fica, né? Vai comprar o carrinho, vai não sei o quê. Nós fomos em Goiânia, naquelas lojas todas, olhar para comprar as coisas, né? E tal. E aí, empolgados, eu pensei, eu vou pegar esse dinheiro. E lá em Goiatuba tinha um lugarzinho assim, bem legal, uma casa no meio de um quarteirão na avenida, uma das principais lá, que é a Presidente Vargas Lizardo. E aí, uma casa no meio assim, dava certinho, eu ia fazer assim, a casa do bebê. E aí ia rechear de muita coisa que não tinha na cidade, fazer bem feito. E a minha intenção era, a partir dali, patrocinar o meu ministério. Não aceitava, quando eu estava trabalhando no secular, eu não aceitava nem a oferta do petróleo. Não, é meu privilégio ofertar, eu já tinha meu salário e tal. E aí, pensei, aí eu vou e faço a obra, porque a gente já fazia essa obra. Nós tínhamos um trabalho de libertação, tínhamos 4 casais atuando, e a gente viajava, ia para Bom Jesus, ia para Itumbiara, ia para Morrinhos, e a gente ia, e interessante, né, aqui no corredor aqui, que nós fizemos o corredor do impossível, aquilo ali, quantos irmãos tinham aqui? Vários, né? Nós íamos, eu lembro de Morrinhos, que é uma igreja muito, de bom tamanho, nós ficávamos os casais atendendo, um por um, e aí fazia fila assim, até sair fora da igreja, aquele tanto de gente, depois do culto, e a gente trabalhava no outro dia de manhã, ficava até meia-noite, 1h da manhã dentro da igreja, Pontalina, e fazendo a obra, cheio de alegria, vendo Deus agir, Deus fazendo, Deus curando, Deus restaurando. E eu pensei, e aí, a gente faz a obra, o recurso de lá e pronto. Deus tirou tudo. O dinheiro desapareceu, mesmo sendo fiel, dizimista e ofertante. E depois, lá na frente, eu fui pensando, depois de umas provas muito louca, doida que eu passei, falei, está vendo, se eu tivesse a empresa, não precisava de passar por isso. Aí Deus me deu uma lição maravilhosa. Se tivesse a empresa, não estaria dentro da minha vontade. Eu só estava passando por aquilo porque não tinha recurso. Porque se tivesse, falava, eu não preciso disso. Só que Deus sabe trabalhar conosco. Então tem casos e casos, situações e situações. Muitas vezes, por causa do recurso que a gente tem, a gente se torna ignorante. Por exemplo, tem um pastor aí no Brasil, que eles têm um poder aquisitivo muito grande, tem muito dinheiro, fica falando mal dos que recebem a oferta. Não pode ser assim, irmãos. Tem gente que não tem recurso, e é prazer da igreja ajudar. Quando vem aqui o pastor Marciano, quando vem aqui o pastor Sandro Fontoura, o pastor Jander Magalhães, outros pastores que aqui vêm, eles não falam para nós, eu quero tanto, tem que ser tanto. Mas é nosso dever ofertar, e bem ofertado na vida deles, reconhecendo a dedicação e tudo mais. Uma coleção de enciclopédias e livros hoje fica mais caro que um carro. E estes homens têm isso. Então é nosso prazer ofertar. E a gente pode dizer, não, você tem que viver pela fé. Irmão, mas fé não compra leite. Pode até ganhar.
Mas o homem de família, a mulher de família, ela quer ter o seu dinheiro para ir no mercado comprar. Só eu sei como que é isso, e quem passou por isso sabe, né? A gente recebia cestas na época de provações e tal. O dia que Deus pôs um dinheiro no nosso bolso, que a gente pôde ir no mercado fazer a nossa compra, a dignidade vai lá em cima. Então é algo que a gente tem condição de fazer, então a gente deve ajudar. Agora chega aqui um milionário para pregar e tal, e ele tem os seus recursos e faz isso por prazer. É outra história, né? E eu também não devo convidar só o missionário porque ele não cobra. A gente tem que fazer aquilo que Deus dirige a obra para ser feita. E não esqueçamos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E tem muitas coisas que a gente faz por arrogância e por avareza. E vocês sabem que a avareza é idolatria. E idolatria nos tira dos céus. Nós temos que ser pessoas que ofertam com prazer, com uma alegria. Amém? Então nós vamos ver se é preciso ou não abandonar a vida profissional para fazer missões. Aqui nós vamos ter, diante da lição, uma reflexão da vida do apóstolo Paulo, que ao mesmo tempo que ele dependia das ofertas, ele também usava as suas mãos para angariar sustentos. Nós temos no nosso ministério o pastor Jean, em Portugal, que quando foi, trabalhou um ano e pouco, né, no secular, para sustento, porque nós não tínhamos condição de sustentar a vida dele com a família, como até hoje não. O valor que a gente manda para Portugal e para a Espanha é só para cobrir despesas, não tem um salário para ir no mercado, etc. Então as igrejas não tinham o recurso, o pastor Jean trabalhava, até que um dia ele me ligou, falou: olha, pastor, os irmãos estão falando e Deus falou comigo que é para mim ter atitude de abandonar, de deixar o emprego secular, porque a obra e a demanda é muito grande, e realmente não é? E aí, o que o senhor acha? Não, se Deus falou, é isso que nós vamos fazer. E ele saiu, Deus foi dando os recursos e os cuidados. E quando ele saiu e se integrou definitivamente, né, na obra, o seu tempo integral, a obra dobrou de membros, pela dedicação. Então tem casos e casos e devemos estudá-los. E aqui na Bíblia são chamados estes homens que também trabalham com suas mãos de fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Em primeira mão, eu quero dizer aos irmãos que vale tudo pela obra. Qualquer coisa que eu tenha que fazer, se é pelas almas, vale. E eu me lembro aqui dos moravianos mais uma vez. Eles viram os escravos, viram que ninguém tinha acesso aos escravos e que aqueles morreriam sem Jesus, sem a oportunidade de confessar Jesus. O que eles fizeram? Abandonaram suas famílias, se venderam como escravos, sabendo que não voltariam mais, mas que não viveriam sem poder ir a eles e anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Então tem muitas situações, diversas situações, e nós devemos entender cada uma delas. A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Qual que é o subtópico aí? Desse tópico 1 aí. A profissão do apóstolo Paulo. Existe
uma briga aí para ver se Paulo era ou não, foi ou não soldado romano. No mínimo, os estudiosos têm que concordar que ele foi militar. Mas não vamos entrar nessa guerra. O que Paulo revela aqui, no texto que lemos, Atos 18, de 1 a 5, é que ele fazia tendas. Na época de Paulo, fazedor de tendas era uma pessoa de alto padrão. Era como se esses fazedores de tendas eram arquitetos ou pessoas de design interiores. E eram pessoas muito capacitadas, porque essas tendas tinham que ter uma engenharia para isso, que eram feitas de couro de cabra, de pelo de cabra. Então, tinha que ter uma engenharia. Onde que Paulo aprendeu isso? Seu pai era um oficial, fazedor de tendas. Então, certamente, ele aprendeu com o seu pai uma profissão. Nada na vida de um chamado, desde que ele ande na direção de Deus, está fora do propósito de Deus. Você é o quê? Onde você trabalha? O que você faz na sua profissão? Certamente Deus tem um propósito nisso. Amém ou não? Eu lembro de um vídeo que eu assisti, quando um evangelista, essas pessoas estão comparecendo diante de Deus para o julgamento. Nós teremos o julgamento da igreja, não para condenação ou absolvição, mas a igreja será julgada pelas obras que praticou. Já estará salva, mas será galardoada ou não pelo que fez. E teremos o julgamento dos ímpios, que já estarão condenados, mas mesmo assim o justo juiz mostrará o porquê da sua condenação. Bem-aventurados que são salvos. Nesse vídeo, comparecem diante de Jesus Cristo. Aí falou: olha, você, eu não lembro direito como é que era o vídeo, eu sei que comparece lá uma pessoa que foi evangelista a vida toda. Aí, Jesus falou assim: mas eu não te chamei para ser evangelista, eu te chamei para ser contador. Como assim? Aí chega o contador, ele disse: mas não te chamei para ser contador, te chamei para ser evangelista. A pessoa fala assim: mas peraí, se eu fui evangelista e ganhei alma, mas isso não está bom demais? Não, está bom demais é obedecer. Está bom demais é estar na direção de Deus. Lembra do que eu falei na questão às vezes um pastor suicidar? A pressão do pastorado ela é muito grande, só os chamados que têm de Deus graça para suportar. Nós não temos em nós mesmos estrutura para suportar um pastoreio, ser um pastor. Mas se Deus o chamou, a graça vem. Então, preste bastante atenção nisso. Cada um de nós, dentro da direção de Deus, temos graça para aquilo que Deus está dirigindo. Então, se você é um contador e Deus está dirigindo você para tal, você pode ser o melhor contador ali na região, porque Deus te dá capacitação. Você pode ser melhor do que você é. Se você é um vendedor de imóveis, que nós temos alguns, temos aqui a irmã Michele, a Célia está entrando no ramo, o Nilson, Moura, quem mais mexe com móveis aqui? Imóveis. A Rosa Dinhas, a Aline, esse povo mexe mesmo, hein? Com imóveis. Então, você pode ser o melhor vendedor que tem, mas você pôs o coração nisso? Está dedicado a isso? Tem gente que está trabalhando vendendo doce, pensando em vender salgado. Como é que vai se dedicar a isso? Vai aprimorar nisso? Está vendendo rosquinha, pensando em vender couve.
Veja o que de fato é uma direção para você e mergulhe nisso. Aplique-se nisso. O Seminário Crescer nos ajudou muito com isso. Mas Paulo, quem sabe, né? Porque quando Paulo estava em Tarso, lá em Tarsos, quando ele era adolescente, que foi ser formado aos pés de Gamaliel, ele vai para Jerusalém. E lá os próprios fariseus, os que estavam sendo discipulados, formados, eles eram, dentro disso, já levados a ter, no mínimo, uma profissão. E é interessante, né? Porque as nossas profissões são usadas também quando você se torna um missionário ou um pastor integral. Eu uso o que eu aprendi como financeiro para administrar a igreja, tentando fazer tudo da melhor maneira possível para que a igreja seja próspera financeiramente. É claro que sem Deus nada disso acontece. Primeiro é Deus e a sua bênção, mas nós usamos o que sabemos para o bem da obra, não é? E sem interesses outros. Então, irmãos, esse Paulo, fazedor de tendas, ele vai encontrar outros, que é Priscila e Áquila, que também são fazedores de tendas, e eles vão estar juntos, morando, e sempre preocupados em atender o chamado missionário. Pelo que a gente entende, Priscila e Áquila vão continuar na profissão, mas Paulo está fazendo isso por uma necessidade na igreja de Corinto. Atos 18 fala que Paulo estava ali. Então, outra coisa, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial? Eu vejo que eles iam no sábado para a sinagoga, não é? O texto diz isso. Então dá para entender que durante a semana, para aquela época, naquela ocasião, por causa da cidade, Paulo estava fazendo tendas para o seu próprio sustento. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Por isso que Paulo já vinha com essa formação e não tinha dificuldade disso. Um dos exemplos que eu tenho aqui, por exemplo, nós temos o Arnaldo de Pina, é o dono da Ingecom, que estão aí num lançamento tremendo. O Arnaldo conheceu há muitos anos. Ele foi presidente da Donep, diretor da Donep, e nós nos conhecemos em Goiatuba há uns 28 anos atrás, aproximadamente. E o Arnaldo sempre foi um empreendedor, um empresário, mas sempre um fazedor de tendas. Nesse caso, ele dedicado à Donep, dedicado às missões, um camarada, é um dos empresários fortes, né, de Anápolis, porém, sempre voltado a Jesus e ao que tem que ser feito. Ele é co-pastor da Igreja Batista Central com o pastor Jesus Aparecido, né, Irandi? Tem muitos amigos ali, e a maioria ali que estão à frente são pessoas que são empresários e dedicados à obra missionária. A Donep ajuda muito nisso, né? E eles são semeadores mesmo, eles são pessoas dedicadas, aplicadas, e são pessoas humildes, apesar da posição que ocupam. Lá na Espanha, tem o presbítero Bernardo Duran, que hoje congrega conosco, um espanhol muito abençoado, tem sua empresa, seus negócios, e ele é presidente da Donep, faz encontros, e está sempre, ele é escritor de livros, e na maioria das vezes ele está distribuindo os livros ao invés de vendê-los, e sempre ajudando pessoas. É um fazedor de tendas que eu conheço, muito dedicado e aplicado.
Eu não entendo, por exemplo, e aqui fica só para uma reflexão, como que pode alguém ser empresário, ter recurso, ou ser um funcionário, ganhar bem, ou ser um autônomo e ganhar bem, e nem dizimista e ofertante ser? Esses homens que eu conheço e outros tantos, o dízimo é a mínima coisa que eles fazem. Eles investem. Eu aprendi com a Donep, com esses irmãos, desde novo convertido, que o dízimo é o mínimo. E que a gente tem que, é claro que você não está distribuindo o dinheiro, mas administra com um coração aberto aquilo que Deus quer que seja feito. Uma pessoa sempre voluntária, de coração aberto, para aquilo que Deus dá de direção, né? Aqueles propósitos, né? Vamos supor, lá em casa é assim, você põe um móvel novo, quando você precisa e compra, o outro móvel você não vende, você dá para alguém que precisa. Chegou um terno novo, você ganhou um terno novo, tira um terno daqueles que está lá e dá para alguém que precisa. Tem gente que tem vestidos no armário, no guarda-roupa, né? Que hoje não fala guarda-roupa mais, mas é guarda-roupa, oxe. Não guarda-roupa. E aí não está cabendo os vestidos. Tem umas que os vestidos não cabem mesmo, não cabe nela. Ela ficou assim mais, né? Volumada. E aí, não, mas esse vestido é lindo. Sim, mas cabe em outra pessoa, não cabe em você mais. Abre esse coração, ajuda alguém. Meu Deus, vai ter gente feliz demais com esse vestido. Sim ou não, irmãos? Ainda mais quem precisa, né? Uma vez, Deus me falou para dar um terno para uma pessoa. Era o melhor terno que eu tinha. Comprei, eu trabalhava no secular, né? E eu comprei lá um tecido internacional. Falei, esse terno vai arrasar. Foi no melhor alfaiate. Não era o Manuel, mas era o Pissuti. E aí, era o tal, fez o terno e ficou, encaixou. Vesti ele na Santa Ceia. Aí, irmão, me pediram um terno emprestado para um casamento. Eu fui lá, levei meu amigo, né? Ele não conhecia Jesus, eu abri o guarda-roupa e falei, escolhe o terno que você quer. Ele foi lá no terno. Falei, esse mesmo? Não é outro, às vezes tem outro que dá mais certo para você, não dá? Aí eu passei o terno para ele, foi casar, deu briga no casamento. Aí caiu sangue no terno, levou na lavanderia. Quando eu pus o terno, depois o terno veio aqui. Quando a manga do terno veio aqui, eu olhei no espelho, veio a cara do irmão, vocês não conhecem, o nome dele era Vanderlei, um cortador de cana na época, muito querido, desse tamanho. Aí, eu olhando, veio a cara, falei, meu Deus, o que essa cara está fazendo aqui, Jesus? O terno é dele. Olha o que Jesus fez para me passar o terno e servir nele. Amém, levei, mas ele ficou feliz. Outra vez foi um terno com um tecido, que eu esqueci o nome dele, gabardine. Na época era o tchá. Parecia veludo. Um azul assim, petróleo. Deus falou, dá esse para o fulano de tal, presbítero. Mas o irmão, ele sorria assim, irmão, que quase encostava na orelha. E eu disse, vai com Deus, terninho, era o que eu mais gostava. E por que Deus faz isso? Porque Ele não quer que nada entre no nosso coração, irmãos. Às vezes os carros que a gente comprava, que Deus dava, por sua misericórdia, a oportunidade, a maioria deles a primeira viagem era na terra, ou dava uma batida no carro. E aí quando batia, já vinha na minha mente, e aí? Aí eu já falava para a pessoa, não precisa pagar não, fica tranquilo. O cara estava errado. Uma vez lá em Goiatuba, numa caminhonete,
O motorista, irmão, eu não sei, só pode ser o bicho que entrou nele. O motoqueiro veio, 2 carros um ao lado do outro, ele vai para passar no meio dos carros e bate atrás. Aí eu olhei e o cara falou, eu bati, estava bêbado ainda. Eu falei, ai, misericórdia. Não, eu estou desesperado, a minha vida, não, eu já sei, meu filho, fica tranquilo, Deus te abençoe, vai com Deus. Porque Deus estava trabalhando ainda comigo, Ele não quer que eu ponha coração num carro. O problema nosso é quando o nosso coração sai do reino para entrar num vestido, num terno, num carro, num salário, num móvel, na minha casa, na minha grama, nos meus vizinhos, porque a minha família, aí já tem coisa errada. Deus é o Senhor de tudo, e nós temos que aprender a viver uma vida que não se renda a essas avarezas. Entende ou não? Olha o que diz Meyer Pearman. O Meyer Pearman é um teólogo pentecostal, apreciado muito pelos assembleanos principalmente. Ele diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Só que Paulo está fazendo isso para uma igreja específica, a igreja de Corinto. Por quê? Por causa da cultura, por causa do que os irmãos pensavam, do que os irmãos ali faziam. Então Paulo trabalha essa forma de conduta para que o evangelho não fosse prejudicado e que ele pudesse ter acesso livre, sem julgamento, para pregar o evangelho lá na igreja de Corinto. E temos aqui a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo. Tem coisa que a gente traz de trás, preste atenção nisso, traz de trás para nos ajudar no presente. Aqui nós temos professoras que foram, ou são professoras no meio secular, e que agora são professoras da escola bíblica. Então, é claro que elas não vão fazer aquilo que fazem na sala de aula, lá onde fizeram ou fazem. A forma que é. Aqui é espiritual, mas o que elas aprenderam tem que ser base disso. A gente traz para cá. Eu lembro do testemunho de Paul Yong-Soo, que ele tinha sido budista, e agora ele, convertido ao cristianismo, tem coisas que ele pega do budismo e trabalha na mente dele, naquilo que estava impregnado nele, uma informação para o cristianismo. Por isso o livro A Quarta Dimensão, que tem que ter cuidado para ler, para não confundir uma coisa com outra. Mas é porque ele está trazendo de lá uma informação. O próprio Paulo, ele lia vários livros de filosofia. Os filósofos da época, Paulo os conhecia. Ele conhecia as frases, por isso ele vai usar algumas frases, né? Todas as coisas me são lícitas, né? Os filósofos diziam isso, mas Paulo acresce, mas nem todas me convêm. E aí ele usa de novo, todas as coisas me são lícitas, e acrescenta novamente, mas eu não, olhe para frente, eu não me deixarei levar. Então, e tem algumas outras coisas, né? Eles diziam lá dos deuses deles, aí Paulo traz uma frase que equilibra a informação. Nele, em Jesus, que existimos, nos movemos e vivemos. Então, a nossa base sem Deus, aquilo que fazíamos,
a gente traz como base para um cristianismo e uma verdade que agora é absoluta. E Paulo, ele trabalha isso. Vamos ver, DCM, abra sua Bíblia aí, 1 aos Coríntios 9, por favor. Crente tem Bíblia? Crente ama a Bíblia? Crente lê Bíblia? Então, crente abre Bíblia. 1 aos Coríntios 9. Vamos ler alguns versículos aí a partir do 12. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Se outros participam, Paulo falando, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Então ele está revelando o quê? Que é está revelando que é vou repetir, mas nós não usamos deste direito. Ele está revelando o quê? Que é um direito ter a manutenção financeira. Antes suportamos tudo para não pormos o que, igreja? Impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo percebeu que isso poderia ser um impedimento. E Paulo não está ali por causa de dinheiro. Ele está ali por causa das almas. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, ou seja, é direito. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Quem anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Aqui está falando dos que estão ocupados nisso. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então Paulo está dizendo, isso aqui é acima de qualquer coisa, com dinheiro ou sem dinheiro, com sustento ou sem sustento, se vocês fazem ou não fazem, é meu dever, e com certeza prazeroso para Paulo, anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, só a salvação e mais nada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Até aqui. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Então Paulo quer ganhar almas. Então ele percebe que naquela igreja, se ele fizesse diferente, perderia almas. Por isso que as almas, elas estão acima de tudo. Tem coisa que a gente tem que aprender a suportar. Os obreiros que estão aí, copastores, e os obreiros que estão no altar, e os demais que têm chamada, entendam isso. Se temos chamada, as almas falam mais alto. Se é para não perder almas, é o que eu vou fazer. Se vai arriscar almas, é melhor que não faça. Sempre observando que a verdade do Evangelho está, ou esteja sendo anunciada. Mas aí Paulo, lá na frente, parece que ele se arrepende disso. É interessante, né? Porque um Paulo que vai amadurecendo. Tem coisa de Paulo que a gente vai vendo e aprendendo mais com ele nos seus últimos dias, nos seus últimos escritos, mais do que os primeiros. Então, segundo aos Coríntios 12, e o versículo 13, abram aí, mesmo tendo o auxílio do DCM, abre a Bíblia para nós estarmos familiarizados com ela. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo aos Coríntios 12, 13.
Olha o 12. Olha o 12 também, 12 e 13. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me neste agravo. Então, Paulo não levou a eles esse peso deles manterem Paulo, mas agora reconhece que foi um erro. Porque toda a igreja deve sustentar aquele que está ministrando sobre a vida dela. Por isso, Gálatas 6,6. Gálatas, capítulo 6. Carta aos Gálatas fica logo depois de 2 aos Coríntios. Capítulo 6, o versículo também 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Filipenses 4,17. Vamos passear pela palavra. Filipenses 4,17, depois da carta aos Efésios, diz assim: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Agora, Filipenses 4, 10 a 12. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Essa lembrança é a oferta que ele recebe dos filipenses. Não digo isto como por necessidade, porque não que ele não precisasse, irmãos, mas é o que ele vai dizer. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. E ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está revelando aqui? Que ele tinha o direito, lá no início, ele deixou de usar desse direito, porque poderia perder almas, mas lá na frente ele diz à igreja: vocês é que perderam nisso. Então vocês me perdoem por não ter dado a vocês o privilégio de fazer isso. E agora ele diz para uma igreja que sempre sustentava ele amava a igreja de Filipe. Ele dizia à igreja de Filipe: se vocês pudessem, me dariam os seus olhos. Tanto que ele reconhecia o amor daquela igreja. E a carta mais alegre que ele escreve dentro de uma prisão é para a igreja de Filipe, porque ele está preocupado com as almas ali e quer que eles se alegrem no Senhor. E aí ele diz: olha, eu agradeço muito a oferta que vocês enviaram, o cuidado de vocês, a provisão, os dons de vocês para o sustento da minha vida. Mas eu digo isso não porque eu tenho necessidade. Ele revela que ele tem necessidades, mas ele não sente elas, porque ele aprendeu a contentar com o que tem. Ele aprendeu a ter fartura e aprendeu a ter fome. Então, quando a gente faz a obra de Deus e que a gente vive integralmente da obra, não fique jogando indireta para que as pessoas tragam oferta. Quem sustenta esse homem de Deus, essa mulher de Deus, é o próprio Deus. Não precisa ficar falando indireta, não precisa falar: olha, irmão, só tem um terno, e meu terno está tão... Mas quem sabe um dia Deus vai ter misericórdia de mim e vai me dar um terno, jogando indireta. Não gosto disso. Na nossa vida, Jesus nos ensinou a passar as lutas dentro de um quarto. E ele sempre mostrou que ele ouvia a oração que era feita num quarto. Quando você decide fazer coisas para que as pessoas tenham misericórdia de você, você está arrumando um jeito de cuidar de você mesmo. Agora, quando você decide simplesmente orar a Deus e viver uma vida para a glória de Jesus Cristo, você está permitindo que Deus seja o cuidador.
da sua vida. Você entende isso? Quero dar bem-vindos à irmã Lucelene, aqui a diaconisa e a Cássia que estavam aí fora. Para que o Gonçalo está com esse negócio aí, irmã Lucelene? Sabe, me explica? Ele está com medo, o Gonçalo está. Deus abençoe, são bem-vindos, viu? Deus abençoe muito. Glória a Deus. À noite a gente recebe melhor. Então, meus irmãos, entendeu a ética financeira na atividade missionária de Paulo? Entenderam isso? Não precisa. Não precisa da igreja também ficar falando, traga 100 que você vai levar 1000. Quem é que pode garantir isso? Porque vai ter hora que você vai dar 1000 e não vai ganhar nada. E a maioria das vezes não ganha não. A gente dá pelo que tem. E tem que ser prazer da igreja ajudar alguém, porque tinha para ajudar. Não pode ser querendo, porque senão você está de olho no lucro, e não no bem que você está fazendo. Eu lembro que uma juíza do Rio de Janeiro cuidou de nós com oferta missionária durante 2, 3 anos ou mais, né? E quando ela ligou para a Vicelene e orou com ela, e Deus revelou tanta coisa na vida daquela mulher, daquela irmã muito querida, Deise Monerati dos Santos Silva. Ela nos ajudou muito. Aí ela disse, Vicelene, seu esposo tem conta no banco? Aí a Vicelene pegou o cajado, o cabo de machado, e falou assim, eu não orei por você por causa do seu dinheiro. Aí ela ficou um pouquinho, mas na tua Bíblia, ela era espírita na época, mas na tua Bíblia não está escrito que quem semeia o espiritual colhe o material? Não, mas eu não orei para a senhora para receber nada em troca. Vicelene, você tem o que eu não tenho, e eu tenho o que você não tem. Me passa a conta. Até que insistir. E nós estávamos numa 21 vacas magras. A igreja tinha mandado embora. Nada de renda, de nada. E assim ainda rejeitando. Aí, com muito custo, a Vicelene pegou o número comigo, eu passei, etc. Durante 3 anos ela sustentou nossas vidas, Deus usando ela. Não precisa sujigar, não precisa impor, não precisa dar indireta. Só buscar diante de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Amém, meus irmãos? Então, nós aprendemos muito, com muita coisa com esses fazedores de tendas. E esse é o segundo tópico, fazedores de tendas. O que mais nós podemos entender a respeito do tema? É que antigamente a gente pensava que os missionários que eram enviados deveriam viver tão somente da obra de Deus. Eu creio que quando a igreja tem a condição, irmãos, ela deve fazê-lo. Deve fazê-lo. Tem igrejas que poderiam muito bem enviar o salário dos seus missionários, né? Tem igreja que tem condição de mandar 2.000 euros para cada missionário que tem 2.000 euros. 3.000 euros para cada missionário que tem, seria um salário que sustentaria para pagar aluguel e tudo mais, etc. Mas eles não mandam e ainda estão fechando igrejas. Tem uma igreja em Oviedo que está no caso, fecha ou não fecha, e a igreja que é a base, é a igreja de poder aquisitivo, gente. E Oviedo, a Espanha, é um dos países menos evangelizados da Europa, meu Deus do céu. Como é que uma igreja tem coragem de fazer isso? Tirar um missionário de um lugar onde é um dos menos evangelizados. Qual é o propósito dessa igreja na terra?
Então, eu não quero assim entrar no mérito da igreja, eu estou falando para nos alertar. A cura é para nós, não é para eles. Nós temos que fazer mais do que nós estamos fazendo. O Senhor nos dará condição, com certeza. Ninguém deu glória a Deus, né? Mas amém. O Senhor nos dará condição a si mesmo. Porque fazer a obra de Deus deve ser o prazer de quem nasceu de novo. Você está salvo. Irmão, fazer a obra de Deus é igual a aborto. As pessoas que nasceram estão dando palpite dizendo que pode abortar. Mas estão dando palpite que pode abortar porque não foram abortados, né? Porque senão não estariam ali para dar palpite. Então, queridos, nós fomos salvos. Nós fomos convertidos. E nós estamos convertidos pela misericórdia de Deus e por missionários que vieram da Europa para trazer esse evangelho para nós, morrendo, sofrendo, não tendo onde enterrar uma filhinha que morreu, para trazer a nós o evangelho. E agora que nós estamos salvos, não vamos olhar para eles que agora precisam? Será que somos salvos? Será que o Espírito Santo habita em nós? Porque se ele habita, ele vai querer ganhar almas para Jesus Cristo. Entende ou não? Então, primeiro isso. Agora, Deus quer usar tudo de todas as formas, claro que sejam justas e honestas, corretas, para ganhar pessoas em todo o tempo, em todos os lugares. Escutou isso? Deus quer ganhar almas em todos os lugares e fará tudo que é justo e honesto para chegar a elas. Tem nações que não têm condição alguma de um missionário entrar lá, a não ser que Deus crie um meio sobrenatural, que são as nações fechadas ao Evangelho. Nações fechadas ao Evangelho, descobriu que é missionário, pelo contrário, vai para um campo de concentração, vai para a tortura, vai para a morte. Mas Deus quer ganhar aquelas almas. Então, um dos meios para chegar àquelas almas é a profissão, um profissional. Então, quem sabe a Coreia do Norte não aceita um missionário, mas aceita um engenheiro agrônomo. Um engenheiro mecânico. Aceita um médico especializado em tal área. Então tem como a igreja, gostaria muito, irmãos, que o nosso orgulho e vaidades por sermos salvos fossem para os quintos dos infernos, e que a gente tivesse humildade para reconhecer o quanto uma alma perdida sofre no inferno se for condenada. Nós fomos sacados de lá. Foi a misericórdia do Salvador, foram vidas que oraram por nós, foram missionários que morreram sangrando para trazer o Evangelho a nós. E nós orgulhosamente, muitas vezes, não queremos saber disso. Aí é a semelhança do aborto. Então, Deus quer chegar a essas almas. A sua profissão, ela pode chegar a essas almas. E eu quero ousar mudando isso aí. Todos nós podemos chegar aos confins da terra com a nossa profissão. Como assim? Usa a sua profissão para ajudar na obra missionária. Se você não vai como enviado, financia quem foi e quem pode ir. Todo jeito estaremos indo juntos. Pode adorar Jesus por isso? Tem hora, irmãos, que a ira de Deus vem para o nosso coração, porque a igreja está orgulhosamente preguiçosa e parada. Voltados para os nossos problemas, pensando que os nossos problemas são o fim do mundo. Nossos problemas é isso diante
daquilo que temos como desafio para ganhar almas para Jesus Cristo. E se você não se lembra, eu quero te lembrar. Deus é aquele que diz: enquanto fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. A ordem é essa. Então é perfeitamente possível, porque essa obra missionária vai ampliar. É perfeitamente possível um profissional e empreendedor, autônomo, seja o que for, realizar a obra sem necessidade de abandonar a carreira profissional. Todos nós podemos fazer isso, aqui, ali, lá e até os confins da terra. Onde Deus te colocou, você é um missionário. É muito, irmãos, sabe o que tem acontecido muitas vezes no Brasil? Cada caso é um caso. Mas tem muitas pessoas que têm talentos, têm dons, têm tudo. Deus trabalhou para que hoje estivesse pronto para ganhar almas, mas está cheio de traumas. E eu falo isso com propriedade, porque eu era para ser traumatizado. Fui mandado embora de uma igreja, era para odiar a igreja. Era para ser um desigrejado na internet falando besteira. Mas Deus estava usando tudo isso para me formar. Eu amo a igreja do Senhor e a igreja do Senhor será arrebatada. Ela vai ser tirada de dentro das igrejas. Quem é servo de Deus está numa igreja. Porque é o que o Espírito Santo nos leva, ir para a igreja. Pastor, mas o sistema, os homens, as pessoas, como as pessoas estão sem amor, inclusive você, né? Porque se o amor de Deus estivesse em nós, a gente entenderia tudo isso, perdoaria o outro e continuaria fazendo a obra de Deus. Mas o povo não merece. A gente não faz primeiro porque o povo merece, irmãos. A gente faz primeiro porque temos uma chamada e Jesus Cristo merece. Enquanto você não entende isso e vai para a sua furna, para a sua caverna, você está lascado. Agora, sai da caverna para você ver. Vai e se apresenta a Deus dizendo: cumpra em mim a tua vontade. Você vai ver o que vai acontecer. Os traumas vão embora. Porque Deus não dá traumas. Deus dá experiências. Quando é que Deus pode dar experiência a uma geração mimimi, que qualquer coisa sente-se abandonado e vai embora? Deus quer nos dar crescimento. Então pegue tudo como experiência e amadurece. A força missionária no mundo. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19. Vamos lá? O que Deus quer fazer através dessa força missionária? 5,18 diz, segunda aos Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus fez o quê? Nos reconciliou consigo mesmo. Primeira coisa que Ele fez, nos reconciliou. E agora o que Ele quer fazer? Nos levar para levar a outros esse reconcílio. É um ministério. Ministério quer dizer serviço. A igreja tem um serviço. O que é? Levar a reconciliação aos outros. 1 aos Coríntios 9, 20 a 22. Abram aí. 1 aos Coríntios 9, 20 a 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então a preocupação de Paulo não é chegar lá com arrogância e falar, eu sei, você não sabe. Não. Sabe, quem foi, eu até estava falando para uma pessoa muito querida esses dias, quem foi Jesus? Jesus era o mais inteligente, o mais sábio, o mais capaz, o mais ungido, o mais todo-poderoso no meio de nós, mesmo como homem. Sim ou não? Todo-poderoso que eu digo como homem. Então, o que Jesus poderia ter feito? Poderia ter feito diferente do que ele fez, mas o que ele fez? Ele desceu ao nível de cada um. Aquelas pessoas que não eram amáveis, ele amou. Ele mandava chamar o cego para vir até ele. Ele olhava para cima para um publicano descer, cobrador de impostos, de uma árvore, e ainda chamava pelo nome. Ele olhou para uma mulher possessa de 7 demônios, com ternura e misericórdia, e a libertou. A igreja de hoje fica julgando os pecadores. Você conhece Jesus, os pecadores não. Então quem tem que viver é você, somos nós. Então, descer ao nível, entender o outro. Nós não temos paciência com os irmãos às vezes, eu acho que aquele irmão não sabe nem conversar com a gente, nossa, aquele irmão, eu não vou com a cara daquele fulano. Irmão, é hora de converter. Se a gente não suporta os que estão junto conosco, vamos suportar os outros? Se a gente não ama os que estão perto de nós, vamos amar os distantes? Muda essa cara, muda esse jeito, irmão. Você está no meio de uma comunidade cristã. E não adianta achar ruim não, amor. Você tem que ser liberto. Tem que ser transformado. Nós temos que ser. Enquanto a gente acha ruim, o orgulho está falando alto. Tem que ter humildade. Tem que olhar nos olhos. Essa palavra, ela tem que mudar nós. A gente quer ser missionário de ganhar os desconhecidos, mas não somos irmãos para amar os que estão próximos. A Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. Dá para entender isso ou é difícil? Mas aí chega aqui de noite, um irmão erra com você, e você fecha a cara e vai embora da igreja. Eu sei que tem irmãos que falam que não deve, que é fofoqueiro, que é uma pessoa maldizente, uma pessoa perseguidora, ranzinza, difícil de estar, mas sei muito mais do que isso, que Deus mandou suportar e mandou amar. Faça a diferença fazendo diferente. Está ouvindo? Sua cabeça está aqui, sua mente está aqui. Senão nós somos as pessoas mais falsas da terra. Palavra para mim e para você. Então, irmãos, nós precisamos chegar às almas. Porque Deus quer chegar às almas. Nós precisamos amar as almas, porque Deus quer amar as almas. Nós precisamos ser igreja forte, levantada e unida, porque Deus quer uma igreja assim para ganhar as almas. E aí vem o preparo dos fazedores de tendas. Como que nós somos preparados? Eu falo isso sem exaltação, porque o exaltado é abatido. Mas você está numa igreja que trabalha isso em quase todos os cultos. Mentira ou é verdade? E o que nós estamos fazendo com as instruções? Ensimesmados, voltados para os nossos problemas, ou levantando dizendo, enquanto eu cuidarei da obra de Deus, Deus cuidará de mim. Quais são nossas prioridades? A gente quer uma igreja que cuida de nós, no sentido de dar a cesta básica, de dar o socorro quando precisa,
de visitar quando precisa, fazer uma campanha quando precisa, ou nós queremos agora sair desse nível e ir para o nível de maturidade, e agora nós sermos os dispenseiros de Deus? Porque mais bem-aventurada, volto a dizer, coisa é dar do que receber. Então nós podemos, enquanto profissionais, vez ou outra, participar de formações específicas ainda. Temos a AME Europa em julho, que ao invés de tirar férias para um litoral, o empresário, a empresária, o profissional faz um plano de em julho ir para a Europa. Fica 15 dias na escola missionária e mais uma semana passeando na Europa. Faz duas coisas, não deixando a principal: formação missionária teológica. Nós precisamos ganhar almas urgentemente. Muitas pessoas que têm chamado, que já são obreiros, que são obreiras, mas desprezam isso. Irmãos, entenda, se você tem uma chamada, enquanto tem uma angústia por não estar exercendo o seu chamado, é porque Deus ainda está te chamando. Se essa angústia já está indo embora e você não está preocupado, é bem possível que você esteja desviado da direção de Deus. Toma isso como um alerta para meditar sobre isso, você e Deus. A grande obra de Deus nesses dias, desde que Jesus veio, é ganhar almas. Ganhar almas. Então, fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. E aí eu já estendi um pouco mais sobre esse fazer missões. Se não pode ir, eu posso colaborar. Tem um pessoal que faz um outro trabalho muito legal. Eles vão para o Piauí, para o Nordeste, dentro de um ônibus, e muitos programam direitinho, chegam lá para ganhar almas e para fazer a obra de Deus. É hora de nos unir na vocação, profissão e missões. E este é o terceiro tópico. Deus é quem chama. Eu tenho que procurar ter discernimento da chamada, do que Deus quer comigo. Alguém me perguntou há algum tempo atrás: pastor, eu sinto que tem uma chamada, o que eu faço? Eu disse assim: persevere na oração, no jejum, na santificação e na igreja, fazendo aquilo que Deus põe para ser feito, e quando chegar o tempo de cada coisa, tudo vai acontecer. Agora, eu não sei qual é a chamada, não estou orando, não estou jejuando, não estou fiel na igreja, chego na igreja sempre atrasado, não tenho compromisso de pontualidade, eu sou pontual para o meu trabalho, para os meus negócios, para as minhas coisas, mas não sou pontual para Deus. Você está sendo relaxado, e maldito todo aquele que faz a obra relaxadamente. Você não é uma boa pessoa para a obra de Deus. Por quê? Porque você não tem compromisso com a obra. Você vai ter quando for chamado? Se não tem compromisso voluntário, não terá compromisso profissional. Ou não entende? Você entende isso? Quem é fiel no pouco, é que é colocado sobre o muito. E aqui o pouco, é quando a gente não tem cargo nenhum. E o muito é quando Deus nos eleva a alguma coisa específica na obra. Então, se você não consegue ser pontual, se você não consegue ser um membro assíduo dos cultos, por que eu posso confiar que você amanhã será uma boa pessoa para isso? Imagine os pastores, né? Tem vários pastores hoje, e eu quero falar isso como instrução, vários pastores hoje que chegam na igreja, o culto já começou há muito tempo. E o mais absurdo dos absurdos, que eu falo isso, eu fico irado. Chega, o culto começa às 7 horas, o camarada chega às 8 horas na igreja, e quando chega, tem que parar o louvor, parar o culto, todo mundo ficar de pé, para que a pessoa entre,
suba ao altar, quando não entra nos fundos do altar, porque baixou de helicóptero, e quando só volta o culto, quando a pessoa ajoelha para orar. Para quem não sabe disso, parece um absurdo, mas eu já fui em igrejas. Aqui começou e graças a Deus parou com isso. Aqui que eu digo na cidade de Anápolis, não no ministério. Pode ser um negócio desse. E aí, irmãos, não está preparado ou se desvirtuou na caminhada, mas se a pessoa não está capacitada para ser fiel a Deus no pouco, quando chegar a ser pastor, vai levar a igreja a muitos caminhos, menos o de Deus. Porque tem seus traumas, tem seus complexos, dirige a igreja segundo seus pensamentos, não teve formação, não teve base. Ame a igreja que você faz parte, que está te dando base, que está te dando fundamento, que está te dando o privilégio de ter boa reputação diante de Deus e diante dos homens. E aproveite isso para ser fiel. Estão entendendo? Mas aí entenda, que dentro de tudo isso é Deus que chama. Deus chama e escolhe. Muitos são os chamados. Deus queria escolher todos os chamados. Mas muitos que Deus chama não cumprem o que deveria cumprir. Não chegam onde deveriam chegar. Não alcançam o coração que deveria alcançar para aquilo que Deus tem. Poucos são os escolhidos. Mas Deus é quem chama. Então Deus nos dá a oportunidade de envolver com trabalhos. Aos jovens, aos adolescentes, às senhoras, aos senhores, tem vários trabalhos, direções. Então, se alguém quer fazer algo para Deus e está vivo em Deus, vai se envolver. E vai acontecer. Pastora Vilcelene, ela era toda tímida para fazer qualquer coisa, até cumprimentar uma pessoa. Mas foi envolvendo, foi fazendo, hoje prega aí por onde Deus manda. E faz a obra de Deus. Então, nós temos que vencer as primeiras barreiras, seja de timidez, sejam barreiras traumáticas, seja o que for. Tem que levantar e ir. Eu vou vencer, eu vou fazer. Tem aqui um exemplo, eu vi a irmã Tatiane fazendo assim. A irmã Tatiane estava lá no seu mundinho, nas suas coisas, aí ela tomou um propósito com Deus, levantou e falou com Deus. Deus fez uma revolução na vida dela. Não foi, irmã Tatiane? Por quê? É a reação. É acordar para aquilo que Deus está falando. Eu vou fazer e vou e pronto. Pronto. Deus é quem chama. E aí, meus irmãos, todavia é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Deus chama tanto para a obra quanto para uma profissão. Fique atento a isso. Está lá um missionário que nós mandamos. Falei para ele, meu filho, você sabe, eu olhei para o Glauber e lembrei, você sabe cortar cabelo? Então, na parte da manhã, corta cabelo, você vai ter no mínimo, você gasta quantos minutos para cortar um cabelo? 15 minutos. Então, está ali o Francisco que corta também. Tem um punhado de gente, a Eleci, um punhado de gente aí que corta. Então, aí, você vai ter 15 minutos, se gasta 15 minutos, para uma pessoa ali diante de você, para você falar de Jesus. Não, vim para cá para fazer a obra de Deus e não sei o que, não sei o que. Entenda o tempo de cada coisa. Mas muitas vezes a gente não quer que Deus faça o que Ele quer através de nós, mas a gente quer que Deus faça o que nós pensamos que Ele deve fazer. Onde Deus te colocou, você já é um missionário. Exercendo a vocação. Quando a gente responde a essa chamada, a essa vocação, então encontramos o propósito de vida. E aí a pessoa prazerosamente vai viver fazendo.
Deus nos coloca em pontos estratégicos, pela nossa natureza, pela nossa característica e o carisma que teremos naquele meio. Então, se Deus colocou nós num lugar onde a gente vai vender coisa para cachorro, para gato, para passarinho, Deus está nos dando acesso àquelas pessoas. Já notou que, por exemplo, eu sou daquele que, quando dá certo num lugar, eu fui numa loja, comprei, a pessoa me tratou bem, eu volto lá. Às vezes você paga mais caro, pedindo desconto, claro, mas você paga mais caro por causa do atendimento. Tem gente que é ignorante, te trata parecendo que ela que está te fazendo favor, você está ali comprando. Então, eu vou voltar lá pela característica daquela pessoa. Tem pessoas voltando a você porque ela tem uma afinidade. Essa afinidade te dá liberdade de falar de um Jesus maravilhoso. Qual que é a sua vocação? Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Agora, vamos aqui. O Paulo nos ensina muita coisa, equilibrado e olhando e tal, almas em primeiro lugar. Agora, imagine se uma igreja hoje tivesse um Paulo e patrocinasse ele para fazer a obra sem se ocupar com tendas. Me diga se ele chegaria a mais almas, sim ou não. Me diga se ele faria uma obra maior do que ele fez, sim ou não. Então, que nós tenhamos muito mais disposição de patrocinar os que estão na obra, ocupados com a obra. Estamos falando agora, olhando para o campo missionário. Enquanto os pastores se preocupam com ovelhas, somente com ovelhas, o reino cresce. Agora, quando eles têm que preocupar em casa, o que está acontecendo? Metade da oração é para Deus mandar provisões, sendo que essa oração poderia só ser por almas. Vamos nos levantar para isso. Minha profissão, meu campo missionário. Você pode repetir isso? Mais uma vez, refletindo melhor. Você que não falou, fale mais uma vez. 1, 2, 3. Às vezes tem uma pessoa pertinho de você pensando em suicídio e você não está percebendo. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que o discernimento seja curado e que o poder, a unção e a autoridade de Deus esteja na sua vida para socorrer, para anunciar o Salvador, principalmente com testemunho de vida, e você e sua família revestidos de toda a armadura e guardados na palma da mão de Deus. Quem crê e recebe, aplauda o Senhor e dê glória a Deus. Fique sobre os pés. No campo missionário, então, de acordo com o que nós falamos, entendemos que há lugar para todos. Vira para o seu vizinho e diz: tem lugar para você. A pergunta é: você vai aceitar? Você quer? Então, quer missionários tradicionais que vivam integralmente para plantar igrejas, quer profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Tem lugar para todos. Tem lugar para todos. Será que se nós começarmos a orar agora, você vai falar alguma coisa que tenha fundamento para Deus? De acordo com a lição que você ouviu? Ou será que mais uma vez será uma vinda à igreja, ouvindo coisas preciosas, mas voltando sem elas? Será que essa palavra, preste atenção por gentileza, será que essa palavra vai mudar o seu comportamento com os irmãos? Sua maneira de olhar para o outro?
seu comportamento na igreja. Preste atenção nisso. Ou a gente vai continuar munindo os nossos corações com ressentimentos, com não concordo, com a fulano fez isso, ciclano fez aquilo, ou nós agora nos tornaremos puros. Será que nós vamos sentar lá atrás na próxima escola bíblica, de novo, podendo sentar aqui à frente? Irmãos, talvez eu esteja exagerando, querendo que vocês tenham o mesmo pensamento que eu, e talvez eu esteja pecando por isso. Mas aqui na frente não tem barulho, está pertinho do altar, você recebe a palavra limpinha. Então eu não sei, mas que possa esta manhã ser uma manhã em que você possa limpar seu coração e entender que não é tempo de perder tempo. Em nome de Jesus Cristo. Deus está chamando cada vez mais profissionais e missionários para viver integralmente. Está chamando todos estes para a missão de fazer tendas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a nossa vida não tenha sido em vão. E que a gente realmente, ao chegar diante dos olhos de Jesus, Ele que tudo sabe e tudo vê, que Ele possa olhar para nós e dizer: obrigado, você entendeu o chamado e cumpriu. Obrigado por amar por mim. Obrigado por falar por mim. Obrigado por abraçar por mim. Obrigado por compadecer por mim. Obrigado por ir por mim. Não se esqueça, irmão, somos o corpo de Cristo na terra. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por lições como estas, que traz temor quando recebemos com um coração puro, traz temor ao nosso coração. Nos levanta, Senhor, perdoa as nossas omissões, perdoa as vezes que deveríamos falar e não falamos, que deveríamos fazer e não fizemos, perdoa as vezes que deveríamos ir e não fomos, sentir e não sentimos, orar e não oramos, contribuir e não contribuímos, unir e não unimos. Perdoa, Senhor, que possamos viver a unidade do Espírito Santo nesses dias como igreja. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, lava-nos no sangue de Jesus e nos levanta fazedores de tendas, nos levanta missionários do Senhor, capacitados pelos céus, ungidos pelo óleo do Teu Espírito. Traga cura à igreja e levanta-nos. Guarda os nossos missionários nas obras missionárias. E se conosco, tomando-nos e usando-nos conforme a vocação, a chamada e a escolha do Senhor. Oramos juntos em nome de Jesus.